Bom dia, bem-vindos, né? Vamos dar início aí a essa aula extra aqui no sábado, né? Tentando atender algumas demandas, né, que vocês colocaram aí na interação durante as nossas aulas e também visando aí o preparo para a próxima avaliação continuada. A próxima avaliação continuada vai envolver aí a questão de função de segundo grau e a matemática financeira. E aí vocês podem perguntar. Na aula passada, alguns colegas não puderam comparecer e, como está gravado aqui, de repente a gente se ajuda aí para que o que foi visto na semana passada a gente possa estar se ajudando. Mas a qualquer momento, né, vocês podem estar perguntando e a gente vai tentando responder. Eu estava pensando assim que a gente pode priorizar essas perguntas desse tempo inicial, né? É, relativo ao que vai cair na continuada, mas qualquer coisa que for básica, ela pode ficar mais para o final, e se for necessário, eu estendo o tempo, né? Se for o caso. Até uma meia horinha eu consigo ficar a mais, tá bom? Então é isso, bem-vindos, né? Sintam-se acolhidos, né? E esse trabalho, como eu já disse, está sendo gravado, e isso sobe lá no Genera, né? Aí já me fizeram umas perguntas em relação ao uso das calculadoras, e eu vou aqui começar com uma parte básica, e depois, em seguida, a gente já tenta usar essa base na calculadora do celular, naquela outra apresentação, principalmente utilizando aquelas funções adicionais. Então, vocês já sabem, né? Podem interromper a qualquer momento e perguntar, né? Então, essa parte é base. Cadê? Estou digitando aqui, não está aparecendo. Então, é base. Tudo bem? Aí, por exemplo, se a gente usar 3 vezes 3, a gente sabe que é igual a 9. Isso é muito básico. Mas a gente também sabe que isso, na matemática, pode ser escrito como 3 ao quadrado. Então, eu posso aqui sobrescrever, né, esse 2, e ele sobrescrito, ele é o que a gente conhece de potência. E isso também é a mesma coisa, é igual a 9. Tudo bem? Porque 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é um jeito de simplificar, né, aquela situação de operações de multiplicação. Então, nessa base, né, isso é bem simples e eu não precisaria de uma função a mais para fazer isso. Mas, por exemplo, na matemática financeira, a gente vai ter aí, por exemplo, 2 à 12ª, como a gente já viu, né? Esse 12 fica sobrescrito e a gente precisa, pode, né, fazer o quê? Usar a calculadora comum, né, para fazer essa situação dessa operação de potência, podemos sim fazer isso, mas se a gente usar a tecla de potência, a gente facilita a nossa vida, né? Isso daqui, por exemplo, numa calculadora comum vai ficar 2 vezes 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 2, 2, Professor, 4, você falou 6. de compartilhar a tela. Não estou compartilhando a tela? Não. Perdão. Muito bem.
Ué, por que saiu? Tá aí. Então, retomando aqui do que foi digitado, 3 vezes 3 é igual a 9, ou 3 ao quadrado é também igual a 9. 3 vezes 3 ao quadrado é uma forma de simplificar 3 vezes 3. E, como eu estava falando, na calculadora, eu posso usar a operação de vezes, e isso se resolve. Mas, por exemplo, principalmente na matemática financeira, se eu precisar trabalhar pelo período de um ano, então é 2 à 12ª, como eu escrevi aqui, né? 2 à 12ª. E vendo aí o 2 à 12ª, o 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e, mais uma vez, 12. E a gente pode, na calculadora comum, fazer isso. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, e assim por diante. Aí, por exemplo, 2 a décima é 1024. 2 a 11ª é 2048. E 2 a 12ª é 4096. Então, quando a gente faz essa operação assim tão extensa, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, então tem um detalhe que toda vez que a gente alonga a parte operacional, a chance de erro aumenta. Então, se a gente consegue usar algo para facilitar, né? Então, é melhor. Aí, se a gente, para algumas calculadoras, eu posso fazer 2, tem essa tecla aqui de circunflexo, e aí a gente coloca o 12 e digita igual. Aí, a resposta, se eu não errei a conta aqui em cima, vai dar 4096. Tentem fazer. Alguém fez? Está correto, Ana Paula fez. E Nai, você que está vendo isso pela primeira vez, achou a tecla? Não, Não achou? achei não, professor. Então, pode ser que na tua calculadora não seja esse chapeuzinho aí, tudo bem? Na tua calculadora, pode ser, pode ser isso daqui, ó. Deixa eu ver. Eu estou acrescentando aqui. Opa, página inicial, fonte. Cliquei no lugar errado. Aí é o sobrescrito. Então, essa tecla daqui, ó, pode ser o que está na tua calculadora, y elevado a x. Assim, Ou essa tem aqui. essa tem? Então, você pode escrever 2, 2, sim, você digita essa tecla, 12 igual. 12 igual. Sim, deu 4.096. Isso. Que é tudo isso daqui que eu digitei aqui nessa linha de cima. Então, o 2 elevado a 12, como você acabou de digitar, ele é uma forma de simplificar essa parte operacional. Eu tenho 12 se multiplicando por ele mesmo 12 vezes. Ah, Então, se entendi. eu tenho um contrato que é de 3 meses, a gente eleva ao cubo. Se a gente tem um contrato de 6 meses, a gente eleva à sexta potência. Se a gente tem um contrato de 2 anos, a gente eleva à 24ª potência. E aí, quando a gente faz isso, é melhor usar essa tecla, né? A tecla de potência. Para algumas calculadoras é o circunflexo, para as outras calculadoras é
o x elevado a y. Para outras calculadoras ainda, a gente tem aqui esse y elevado a x ou x elevado a n. Deixa eu corrigir aqui. Então, eu vou sobrescrever esse x aqui, só para que a representação ela fique correta. Ele fica suspenso na linha. Então, pode ser essa tecla, ou ainda pode ser essa outra daqui, dependendo da calculadora. No Excel, a gente tem esse primeiro formato que eu coloquei, o 2 elevado à 12ª. Tá claro aí, gente? Eu coloquei subscrito, é sobrescrito. Fica esse N suspenso. Então, pode ser, dependendo da calculadora, 2 elevado, né? Ou aqui, isso daqui também é x elevado. Aqui pode ser, dependendo da calculadora, o y elevado, ou ainda, por exemplo, o HP é x elevado a n. HP é uma calculadora, na sua configuração financeira, muito utilizada ainda até hoje, né? Tem uma imagem que mostra caneta Bic nos anos 60, depois a outra foto, caneta Bic nos anos 70, caneta Bic nos anos 2000, caneta Bic nos anos 2020. Aí, essa caneta Bic, ela é exatamente a mesma durante todos esses anos, né? E no caso da HP, se a gente olhar ela por todo esse século aqui, 21, né, desde 2001 até hoje, ela é a mesma calculadora, com a mesma cara. E por quê? Né? Porque, no caso da caneta Bic, a gente sabe que inventaram outras canetas, mas, do meu ponto de vista, não tem nenhuma caneta esferográfica que supera a caneta Bic. E, fazendo essa analogia em relação à HP, não tem nenhuma calculadora financeira que supere a HP 12C, né? Então, e na HP 12C, esse x elevado a n é a tecla de potência. Tudo bem aí, gente? Aí, a gente pode, quando trabalha dessa forma, a gente está trabalhando a parte aritmética, né? Até a terceira linha. Depois, na quarta linha, quando a gente coloca as letras, a gente começa a envolver a álgebra. E a gente sabe que, por exemplo, na equação de segundo grau, a gente tem o x, eu vou mudar aqui o símbolo, vezes x, que é igual ao x ao quadrado, não é? E isso caracteriza, né, para nós, como que é? A função de segundo grau. Deixa eu sobrescrever isso. De novo, agora eu vi que saiu. Acho que eu fiz alguma coisa aqui que faz sair o compartilhamento. Voltando ao compartilhamento. Então, aqui a gente tem o x ao quadrado, que é da função de segundo grau. Tudo bem? E, recordando a função de segundo grau, a gente tem lá os monômios. Monômios. Né? Então, eu tenho lá x menos 5. Isso é um monômio. E se eu tiver o binômio, o
x menos 5, que multiplica o x menos 8, por exemplo, a gente tem aí o quê? Uma equação de segundo grau que pode caminhar para uma função, né, de segundo grau. A gente tem uma equação que pode caminhar para uma função. Esse separador aqui, ele pode ser um ponto, né? A matemática aceita que seja o ponto. Pode ser o símbolo de vezes, e pode ser também, com o advento da informática, o símbolo do asterisco, que é o símbolo multiplicador. Tudo bem aí, gente? Professor, Aí, então qualquer símbolo desse que você falou multiplica, né? isso. Então, dependendo do livro que você está lendo, pode ser o ponto. Ou esse xizinho aqui. Ou o asterisco. Tudo bem? Tudo bem. Aqui no meio pode ser qualquer um desses aqui. Aqui eu vou apagar e vou deixar só o da informática, né? Aí, se a gente tem o f de x igual a x menos 5, que multiplica... e se eu não escrevo, também é multiplicação, tá, gente? A matemática, ela pode aceitar que esse ponto ele não seja escrito. Horácio, bem-vindo. Menos 8. Então, eu posso ter aqui, ó, igual a zero, a função de segundo grau. E aí, gente, nessa situação, qual é uma pergunta importante, né? Quais são as raízes? Raízes. Batendo o olho aí, quem já pode me dar uma resposta? Aqui a gente tem uma função de segundo grau, né? E eu quero saber de vocês quais são as raízes dessa função. Essa é uma pergunta de prova, uma pergunta de concurso, que é importante a gente descobrir. Então, a gente está revendo um pouco de função de segundo grau, e logo em seguida a gente revê matemática financeira, e se alguém quiser perguntar outras coisas, ao final eu posso ficar mais um pouco. Repetindo a pergunta agora de um outro jeito, para saber as raízes, não é? Qual é o valor de x que eu posso colocar aqui, que nessa conta vai dar zero? Será? Quanto? Qual o número? 1. 1? X elevado a 1, não é? Numa raiz? Não, eu não estou extraindo a raiz aqui. Eu estou querendo saber o x, ele pode assumir qualquer valor, né? Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, e ele vai para o infinito. Aí, nesse lugar aqui, eu quero saber qual é o valor de x que a gente tira 5 dá zero. 5. 5. Então, nesse lugar aqui, então, quando se pergunta, nessa situação, qual é a raiz, essa inferência que a gente precisa fazer, ou esse raciocínio que a gente precisa fazer. Então, a gente tem uma raiz 5, e nesse outro lugar aqui, qual o valor de x que a gente pode colocar que dá zero também? O x 8. 8. Então, a raiz aqui
as raízes, né? Raízes 5 e 8, tudo bem? E aí, as raízes são parâmetros, né? Para que a gente possa o quê? Tomar uma decisão. A gente tem na função de segundo grau uma parábola, e dependendo do contexto onde ela estiver, a gente tem aí parâmetros, né, de um intervalo que vai do x valendo 5 até o x valendo 8. E aí, nessa situação, a gente sabe o que a gente pode fazer. Pergunta, Ana. Professor, nesse caso é porque o resultado final é zero. Se fosse um outro valor, aí a gente teria que ter esse mesmo raciocínio? Sim, no caso, eu vou dar um outro exemplo aqui, é importante a tua pergunta, porque eu posso ter uma outra função, não é? Eu vou aproveitar isso daqui, copiar aqui para baixo, mas eu vou mudar os números. Aí eu vou colocar aqui mais 2 e mais 9. Então, eu tenho aqui um outro exemplo de função. E a pergunta que a gente faz, se eu entendi o que você perguntou, é justamente nessa situação aqui, a gente responder, né? Que as raízes, elas são iguais, né? E x que eu tenho lá no primeiro monômio, que eu coloco ali, que vai dar zero aquela conta. Nesse caso vai ser o 2 também. Mas e quando o resultado não for zero? Não, se é raiz, sempre o raciocínio é zero. Agora, você respondeu 2, mas a resposta não está correta. É? Não é 2. Então essa daí eu não sei. Não? Alguém sabe? O que mudou em relação ao outro exemplo de função que a gente utilizou? Ah, o sinal. O Sinal sinal. demais. Então, mudou o sinal. E agora, então, qual que é a raiz? No caso seria zero. Não. 0 mais 2 dá 2. Não? O x não pode ser 0. Mas aí. Ah, então tem que ser. Ixi, Ixi, menos 2? menos 2, Menos perfeito. 2? Muito Isso. Então, bem. menos 2 e Menos 9. menos 9. Menos 9. Então, a gente tem um parâmetro agora que vai de -2 até -9 para uma tomada de decisão, dependendo do contexto onde a gente está. Então, a atenção aqui, Ana, é justamente essa questão do sinal, não é? Porque a pergunta continua sendo a mesma. Qual o valor de x que eu posso colocar lá no Legal, monômio professor. para que dê zero, né? Então, nesse exemplo aqui que a gente acabou de fazer o primeiro, né? O x que a gente coloca lá é o 5 positivo e depois o 8 positivo. Mas nesse caso aqui, para que a resposta seja igual a zero, eu tenho duas possibilidades, né? O x valendo -2 e o x valendo -9. Aí, se eu substituir no lugar do x o -2, essa conta vai dar zero. Ou, se no lugar do x a gente substituir o -9, essa conta vai dar zero. E isso são raízes, Entendi. não é? Então, nesse formato, a gente tem essa situação. Tá claro aí para todo mundo? Tá sim, professor, tá sim. Tá, Horácio, pergunta. Microfone fechado, Horácio. É porque
Deve estar fechado, porque eu não ouço tua voz. Não tem pergunta? Alguém quer perguntar algo? Quem que levantou a mão? Nai, pois não. O professor, então, qualquer tipo de raiz, no caso, você vai colocar para descobrir o número, sempre vai ser ou positivo ou negativo para descobrir que é zero, né? Elevado ao Isso. x, no caso. Então, precisa colocar um número no lugar do x para que a conta dê zero. Se estamos perguntando das raízes, não é? A gente está procurando os zeros da função. Ou estamos procurando o valor de x que, ao fazermos a conta, dá zero. Obrigada. Certo? Gente, ó, eu vou voltar aqui para o primeiro exemplo. Se tiverem perguntas, é só falar. Nesse primeiro exemplo aqui, gente, eu vou perguntar agora do vértice. Qual o x do vértice? Se as raízes são 5 e 8, qual é o x desse vértice? Quando a gente fala de raízes, a gente encontrou um x valendo 5 e um x valendo 8. Né? E como é uma função de segundo grau, o vértice está no meio do caminho aí das raízes. E qual é o x desse vértice? Como? Não entendi. Então, as raízes é um ponto, né? No eixo de x. Lá no eixo de x, onde tem o número 5, a gente tem uma raiz dessa função. E nesse primeiro exemplo, onde a gente tem o número 8, a gente tem a raiz e um ponto. Agora, o vértice ele está no meio do caminho entre as raízes. E no meio do caminho entre 5 e 8, a gente tem qual número? Que é o x do vértice. O professor vai ter que dividir alguma coisa aí? Tipo, sei lá, o 5 pelo 8, 8 pelo 5, para descobrir o vértice? Então, se eu tenho dois números, ou vamos falar, uma estrada, eu estou no quilômetro 5, eu preciso ir até o quilômetro 8. E no meio desse caminho, de 5 a 8, eu quero fazer uma parada. Eu vou parar em qual quilômetro? No 3, sei lá, vai faltar 3 para chegar? Não, é próximo de 3, mas não é 3. Não, é 3, porque está negativo? Não, 5 e 8 está positivo. 6,5, 5 professor? e 8 está Você falou 3, né? Não é 6, né? Aí a Naya agora falou 6. É 6,5, não é? 6,5. Porque nesse exemplo de quilometragem, né, se a gente fala de 5 até 8, a gente soma essas raízes, dá 13, e divide por 2. Então, o x é esse 5 mais 8 dividido por 2, que é igual a 6,5. O x desse vértice é 6,5. Tá claro aí, gente? Tá, claro. Tá mesmo? Deixa eu ajustar essas margens Sim. aqui. Aí, a gente tem aí, por exemplo, se fosse uma função de lucro,
por ser uma parábola, aqui, a maior possibilidade de lucro é quando a gente tem esse 6,5 no vértice. Ou se fosse uma função de prejuízo, 6,5 aí seria o quê? A pior situação de prejuízo, né? Que a gente precisa, enquanto gestores, tentar evitar. E se for a função de lucro, a gente precisa, nesse lugar aí, tentar permanecer. Aí eu vou fazer a mesma pergunta para essa outra função, não é? Qual o x desse vértice? Nesse outro exemplo. X igual... Se eu somo e divido por 2, que número que vai dar, gente? 11. 9? 5,5 também, professor. 5,5 também. 5,5 deu 11. É 5,5, né? 5,5 negativo? Isso, 5,5 negativo, perfeito. Isso mesmo. Então, a gente está somando o menos 2 com menos 9 e divide por 2, que vai dar o menos 5,5. O x desse vértice aí, nesse segundo exemplo, é 5,5. Essa é a ideia. Então, eu posso fazer uma pergunta: quais são as raízes? Qual é o x desse vértice? Não é? Isso são possibilidades de pergunta aí, tanto para o simulado como para a continuada 2. Tudo bem aí, gente? Professor, que simulado seria isso? Então, terça-feira eu vou ativar um simulado por uns 3 dias para logo em seguida já colocar a continuada 2 no ar. Ah, entendi. Tudo bem? Porque agora a gente está fazendo essa, entre aspas, revisão e a gente pode já fazer a continuada 2. Alguma pergunta até aqui, gente? Sim ou não? Não, eu compreendi, professor, nessa parte. Tá legal. Então, ó, exemplo 3. Agora, a gente tem a função de segundo grau naquele formato tradicional, certo? Tá claro aí, gente? Aí eu pergunto para vocês, quanto é que vale o A? Ah, é 1, né, que é o x? Não. Não? No expoente 2, o número que multiplica o x ao quadrado. 36? 36? Não. Uhum. Qual o número que está lá na frente do x ao quadrado? 2. 2? X ao quadrado, né?
Na frente É dele, 12, então. O 6, professor. Ai, eu gente. sei, não é? Ou Nós tá querendo, já estão calculando já. o que precede, né? O que precede lá o x ao quadrado é o número 6. É o 6 que está multiplicando x ao quadrado. Tudo bem? Esse é o A. Qualquer número que tiver na frente lá, se não tivesse número aqui, que número seria? Seria 1. Seria 1. Mas a gente tem um número, que é o 6, certo? E agora eu pergunto, qual é o valor de B? O valor de B. 4. 4. E qual o valor de C? Menos 4. Opa, muito bem. Menos 4. A gente não pode esquecer do sinal. E o valor de C? 5. 5. Então, para que nesse outro formato a gente descubra quais são as raízes, a gente precisa usar a fórmula de Bhaskara. No outro formato da função de segundo grau, que são o quê? Monômios se multiplicando, na simples batida de olho no monômio, a gente encontra a raiz. Mas, em geral, a função de segundo grau, ela se apresenta assim para nós. E ela se apresentando dessa forma, eu preciso identificar aqui o que a gente chama de coeficientes, não é? Esses são os coeficientes A, B e C. E é deles que a gente vai precisar para fazer o cálculo da fórmula de Bhaskara. Aí a gente calcula quem? O delta. Como que a gente calcula o delta, gente? Quem está com o caderno aí pode me cantar a fórmula. Professor, acho que é delta. Ai, meu pai do céu. Se eu vou falar certo, vou falar um delta que eu tô vendo aqui, hein? Delta igual Delta igual a b sobre 2 B ao menos quadrado, não é? 4ac. B ao B ao quadrado, quadrado, que multiplica 4ac. menos 4 AC. Não é isso? É o que tá aqui. Tudo bem? Essa daí é a fórmula de Bhaskara. Quer dizer, um pedaço da fórmula de Bhaskara, né? É a parte do delta. Tudo bem? Aí, substituindo os valores. No lugar do B, a gente vai colocar lá menos 4 elevado ao quadrado, que multiplica menos 4 da fórmula, que multiplica o valor de A, que é 6, que multiplica o valor de C, que é 5. Aí, o que a gente faz primeiro? A potência, né? E quanto que dá 4 ao quadrado? Bom dia, Giovana. Nossa, está passando rápido. 256? 4 ao quadrado dá quanto? Só o 4 ao quadrado. 4 vezes 4. Só 4. Eu fiz ele várias vezes. Dá pra fazer assim Esse mais rápido? pedaço daqui, ó, porque a potência a gente tem que fazer primeiro, certo? Esse pedaço daqui, ó, 4 ao quadrado, dá quanto? 16. 16. Muito bem. E aí, o 4 vezes 5 vezes 6. Quanto que dá? 120? Quanto? Deu 120. 4 vezes 5 120? vezes 6. Tudo bem. 120. E aí, quanto que dá 120
120 menos 16. 104. 104. 104. Bateu aí? Com que sinal? Positivo, né? Não, com o sinal do maior. Quando eu multiplico 4 vezes 6 vezes 5, a gente está multiplicando por menos 4. Então, vai dar um valor negativo. Menos com mais vai dar menos. Então, essa multiplicação vai dar menos 120. Então, menos 120 com mais 16 dá menos 104. Eu peguei esse exemplo na internet e esse exemplo não é exato. Aí, por exemplo, a gente consegue prosseguir aí, mas a gente precisa estudar números complexos, né? Só com números complexos que a gente consegue resolver essa raiz. Porque na fórmula de Bhaskara, a gente tem lá a raiz de delta. Aí, quando a gente coloca dentro da raiz o menos 104, a gente vai ter um número, uma raiz de número negativo. Então, a gente não consegue desenvolver. Mas para a prova, vocês vão ter que treinar essa aplicação. E as questões que eu vou estar escolhendo lá na prova, para vocês fazerem esse exercício aqui, vocês vão encontrar valores de raiz e não vão ter raiz negativa. Porque agora não é o objetivo estudar números complexos. Tudo bem aí, gente? Ô, professor, eu fiquei sem entender essa parte da delta, essa explicação aí. Tá tentando entender aqui, fazendo passo a passo, mas eu não. Tudo bem. A fórmula é essa daqui, tá, Nai? Tudo bem? Você deve ter ela aí no Essa caderno. fórmula. Sim. Aí, no lugar do B, a gente coloca o menos B, o B que a gente achou. Tudo bem? Em vez de escrever B, a gente escreve o valor de B, aqui, o 4. Tudo bem? Sim. Não é B elevado ao quadrado? Então, o B é menos 4, então é menos 4 elevado ao quadrado. E depois, não é 4AC? No lugar de A, a gente tem o 6. No lugar do A, eu coloquei o 6. E no lugar de C, eu coloquei o 5, porque o C vale 5. Então, aqui, ó, menos 4 vezes menos 4, ele dá... Cadê? Menos 4 vezes menos 4, ele vai dar 16. Sim ou não? Sim, sim. Né? Aí o 16 eu escrevi aqui. E depois esse pedaço daqui, ó, menos 4, que multiplica 5, dá 20. 20 vezes 6 dá 120. Com que sinal? Menos 120. E aí a gente tem menos 120 mais 16. Então, o resultado dessa conta é menos 104. Aí, quando a gente encontra, né, o delta negativo, o que acontece? Qual que eram os significados de delta? Eu retomei essa linha, Nai. Ficou mais claro, não? Sim, sim. Deu para compreender. Tá? Então, a gente pode ter o delta positivo, significa que tem duas raízes. Então, positivo. Errei a digitação aqui. Eu posso ter o delta igual a zero, então é uma raiz. E nesse caso aqui, a gente encontrou um delta negativo. Quando a gente tem o delta negativo, não
Opa, não tem raiz no conjunto dos números reais. É preciso do número complexo. No universo dos números complexos, a gente consegue encontrar uma raiz, mas no conjunto dos números reais, a gente não encontra raiz. E aí, o que eu falei para vocês? Quando vocês fizerem o cálculo do delta na prova, não vai dar negativo. Vocês vão conseguir prosseguir na conta. Como a gente tem mais uma aula na segunda-feira, aí a gente retoma essa parte, tudo bem? Com um número positivo. E retomando essa parte com o número positivo, a gente treina um pouco mais a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Todo mundo volta aqui na segunda-feira, às 7 horas da noite? Sim. Então tá bom. Aí, a gente retoma essa parte. Ah, deixa eu colocar aqui também, ó, significados de A. Então, o A, ele só pode ser positivo, positivo. Então, gráfico. Professor, bom dia. Bom dia. Quem fala? Horácio. Horácio. O valor de X, você vai fazer para a gente acompanhar? Então, X2? eu vou retomar na segunda-feira. Você pode voltar na segunda-feira? Claro, tá bom, obrigado. Então, a gente vai calcular o valor de X, sim. Mas antes do valor de X, eu coloquei aqui os significados de delta, que é importante, e agora os significados de A. Né? Então, Combinado, o A... obrigado. Nada. Quando a gente tem lá, a gente descobre o A, B e C, Horácio. Então, para o cálculo de X, a gente precisa dos valores de A também, não é? E precisando dos valores de A, eu tenho o A positivo, que é o gráfico sorriso, e depois valores de B negativo, que é o quê? O gráfico triste. Aí no gráfico sorriso, a gente tem o quê? A gente tem essa situação. Certo? Que a curva da boca, ela tem o quê? A concavidade para cima. E no gráfico triste, a gente tem o quê? A curva da boca para baixo. Então, se o A é positivo, a curva da parábola tem que ser essa do sorriso. E quando o A é negativo, eu errei a digitação aqui. Ou foi o automático que errou. O A negativo, ele vai dar o gráfico triste. Esse gráfico triste é o quê? A curva dessa boca voltada para baixo. Tá claro isso? E aí, na pergunta do Horácio, os valores de X a gente calcula na segunda-feira. Porque a gente tem 10 minutos agora para matemática financeira. Acho que é importante a gente ver um pouquinho de matemática financeira e depois desses 20 minutos aqui, não, 10 minutos de aula, eu posso abrir para outras perguntas. Vamos lá. Então, aqui, ó, agora, matemática financeira. Porque nessa próxima prova é o que vai cair. Então, aproveitando esse rever aí, para preparar vocês para essa próxima prova também. Então, a gente tem ali, virando a página, juros igual a capital, que multiplica
o índice que multiplica o tempo. Esse J daqui, ele é minúsculo. E nesse caso é juros simples. E depois a gente tem, em juros compostos, essa outra fórmula. É capital, que multiplica 1 mais I, não é? Elevado a T. Isso daqui é juros compostos. Precisa rever matemática financeira, sim ou não? Sim. Então, tá bom. Aí, existe uma situação, né, que a gente investe um capital de R$ 2.000 por 6 meses a uma taxa de 2% ao mês. Essa é uma situação. Eu posso investir isso em juro. Eu posso investir isso em juros simples ou em juros compostos, né? No sistema de capitalização simples, a gente vai ter aí que esse juros nessa operação é o quê? Os R$ 2.000 que multiplica... Qual que é o índice de 2% mesmo, gente? 0,2, professor? 0,2 não é. 0,02? Isso, 0,02, não é? Esse é o índice. Gente, ó, por que eu insisto, né, na questão do índice? Porque, principalmente no mercado, eles, entre os operadores, eles falam de índices. E eu tive certeza dessa situação também, porque eu fiquei 7 anos no mercado financeiro, né? E eu achava que era uma forma de ter uma linguagem que era mais interna, né? Mas, na verdade, não, é uma linguagem que é comum ao mercado. E fazendo esse MBA que eu estou fazendo agora, eles não usam o símbolo de porcentagem, eles usam só os números índices, né? E toda vez que a gente tem um número índice lá, ele é esse número percentual. Aí, para uma publicação, quando eu escrevo um balanço e publico, quando eu escrevo uma nota e publico, ou quando eu faço o encarte e publico, aí a gente coloca lá esse número percentual. Mas internamente, na parte operacional, todo mundo fica falando de números índices, né? Então, 2% tem o 0,02 como número índice. E pela fórmula lá, mais tradicional, eu tenho capital, índice e taxa. Não, e tempo. Capital, índice e tempo. E nesse exemplo agora, o nosso tempo é 6. Tá claro aí por que eu insisto no índice, gente? Tudo bem? Então tá. Aí, gente, ó, fazendo essa conta, quanto é que dá? Vou multiplicar esse pedaço aqui, ó, 2.000 vezes... Quanto que dá 0,02 vezes 6? Dá 12, professor. 0,12. E 0,12 é
número índice de qual taxa? 12%, professor. 12%. Tudo bem? Então, essa operação aqui em juros simples, ela vai render 12%. Então, quanto que é 2.000 que multiplica por 0,12? R$ 4.096. Opa, 2.000 que multiplica por 0,12. R$ 2.489. Também não. Vocês estão errando o dedo. Estou errando aqui. Digita lá, ó, 2.000 vezes 240, professor. 0,12. Isso, vai dar 240. Esse é o juros. Deu certo agora, Nai? Deu, é porque eu tava colocando um elevado, né? O XY lá. Achando que Então, era. aqui, ó, eu não coloquei o símbolo de potência, não é? O elevado, não coloquei, tudo bem? É só vezes, né? O pontinho. Sim, sim. Aí, os juros, ele é igual... Opa! Os juros, ele é igual na resposta aqui, resposta, juros igual a R$ 240. Tudo bem? Tudo bem, professor. Agora, falando de juros compostos, copiando a fórmula aqui. Agora, por ser juros compostos, a gente vai usar potência. Então, em juros compostos, quando a gente faz a conta, o que a gente acha? A gente acha o montante. Esse capital, ele é exatamente o mesmo, que multiplica 1 mais o nosso I, que é exatamente o mesmo. Tem professor que só fala de juros simples, um monte de conta de juros simples. Tem professor que faz só juros compostos e um monte de contas de juros compostos, mas eu prefiro trabalhar juros simples e compostos de forma concomitante, né? E aí a gente vai vendo a operação, a diferença operacional, né? E também a gente vê a diferença dos sistemas, né? Qual o que tem maior ou menor impacto. Aí, política, né, de cada professor, de como ele quer trabalhar. Então, a gente tem aí montante igual a 2.000. A gente faz o quê? O parênteses primeiro. Então, vai dar 1,02. Nesse lugar aqui, eu já posso... Dentro do parênteses não tem mais operação, então eu posso derrubar o parênteses. Não tem mais parênteses. E fica elevado a 6. Aí a gente tem uma multiplicação e tem uma potência. Nesse momento agora, sim, a gente vai fazer o elevado. Então, a potência a gente faz primeiro, então vai ficar os 2.000, que multiplica, quanto que dá 102 elevado a sexta? Um vírgula 1,126. Isso, 126, com todas as casas, 162. Uma coisa que eu voltei a enfatizar na aula passada, gente, é que precisa, nessa hora, precisa trabalhar com todas as casas, tudo bem?
Então, nessa minha calculadora que eu estou usando aqui, ela tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 casas depois da vírgula. Então, as 11 casas depois da vírgula eu estou escrevendo. Tudo bem, gente? Aí, quanto que dá essa conta, gente? Esse montante é igual... 2, 2... Vamos repetir a operação da calculadora. Ó. 1,02 elevado a 6. Tudo bem? Esse número está no display. Aí a gente pega esse número vezes 2.000, que é outra operação. Aí a gente tem o resultado dessa conta, que dá 2.000 e quanto? A Ana se despediu. Estou vendo agora no chat, não tinha visto. Bom trabalho, Ana. E veja o vídeo, sim, por favor. Quanto que deu essa multiplicação, gente? O meu deu 2.039. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Então vamos digitar agora, Nai. Digita aí 2.000 vezes 1,1261,624,19,26 igual. Dá 2. Dá 2.252. Isso. Então, R$ 2.252,32, mais um monte de quebradinho aqui. Tudo bem? Dá esse número daqui. Aí, arredondando na resposta, eu tenho que montante é igual a montante é dinheiro, 2,252,48 centavos. Nesse caso, como o número que some aqui, o primeiro número que some é o 3, e na regra de 5 quartos, se o número que some é 0, 1, 2, 3 ou 4, então a casa que permanece, ela fica. Se aqui fosse um número 6, por exemplo, então, na hora de arredondar, ia ficar 49. Mas no nosso caso agora, isso daqui é um 3. Então, qual é o montante dessa operação? R$ 2.252,48. Em juros simples, se 240 é os juros, então o montante da operação é 2.240. Então, nesse caso, em 6 meses, a gente ganhou R$ 12,48 a mais, por ser juros compostos. Tá claro aí, gente? Não, professor. 2.252. E esse 32 na frente. Ah, muito bem, eu errei aqui. É 32. 32, não é 48. É 32 centavos. Muito bem, Nath, está prestando atenção. Corrigido aqui. Gente, ó, então, a gente reviu um pouco de função de segundo grau. Na segunda-feira, a gente trabalha mais o x' e x duas linhas, e a gente pode fazer novas contas aqui de juros compostos e mais atentos para a questão da taxa. E agora eu posso ficar aí mais uma meia horinha para que vocês possam fazer outras perguntas aí.
Alguém quer perguntar? Ficou claro o uso da calculadora na tecla de potência? Sim, eu só tenho que lembrar que ela só vai no montante, no caso, se você pedir, né? Não no montante, mas em juros compostos. Se você calcular montante de juros simples, não vai essa tecla. Só em juros compostos. Entendi. Juros compostos, que é juros sobre juros, que a gente usa a tecla de potência. Mas aí você vai se familiarizando. Você pode também treinar de hoje até segunda-feira, refazer. Eu vou ver se eu subo esse vídeo hoje. E na segunda-feira vai ter um outro vídeo. Ok. Que mais que vocês querem perguntar? Eu não sei se... Espero que tenha ajudado. Professor, bom dia. Uma observação. Você colocou aqui a taxa de 6 meses. Seria 180 dias. Essa... Jogando direto pelos 6 meses, não altera em nada? É assim mesmo? No caso, a gente gerou essa taxa, né? A gente tem a taxa de um mês e no fator de aumento de um mês, elevado a 6, a gente tem a taxa de 6 meses. Tudo bem? Se a gente tivesse como ponto de partida uma taxa diária e elevasse a 180 a taxa dia, aí a gente teria o mesmo valor, não alteraria. Não sei se foi essa a tua pergunta. Sim, foi essa. Não era nem 180, seria 360, mas não muda o resultado então, né, professor? Você foi claro, obrigado. Não é 360 não, Horácio. 6 meses é 180 dias. Sim, isso mesmo, essa pergunta. Não altera o final, né? É como você Não falou. altera. Porque no mercado financeiro, então, eu posso transformar uma taxa diária em taxa semestral, elevando a 180. Eu posso ter uma taxa mensal e elevar a sexta potência, a gente tem a taxa semestral. Eu posso ter uma taxa bimestral e no semestre tem 3 bimestres, então eu posso pegar a taxa bimestral e elevar ao cubo. E aí a gente vai, nas 3 contas, chegar no mesmo resultado. Não tem alteração não, Horácio. Perfeito, obrigado. Nada. Porque no mercado financeiro tem esses padrões, né? O mercado civil, ele trabalha com o ano 365, com o ano 366, mas o mercado financeiro, o mercado comercial, ele trabalha para as contas aí, meses de 30 dias, anos de 360 dias. Então, esse é o nosso parâmetro comercial ou financeiro. Uma empresa, ela pode mudar a política e querer ganhar os 5 dias a mais. E aí ela trabalha bem no padrão americano e não arredonda os períodos aí, né? Mas, a grosso modo, a gente trabalha nessas operações, inclusive até na programação desses sistemas, com meses redondos. Então, é isso. Outras perguntas, gente? Do que você viu dos slides, Nai, você anotou mais alguma coisa para perguntar, além das calculadoras que eu mostrei? Sim, professor. Você colocou outro exemplo aqui, juros simples, fragmento da Fórmula 1, XT, né, que o tempo é 5%, o I é 0,05, que é a porcentagem dos 5%, né? Certo. A taxa, quer dizer. Aí eu queria entender um pouco sobre dessa última parte do slide, que é juros simples e juros composto também. Ok, perfeito. Ó, aqui, ó, em juros simples, qual foi o fragmento que a gente trabalhou? Esse daqui, ó, tudo bem?
I vezes T. Para que serve trabalhar o I vezes T? É para obter uma taxa proporcional. Por isso que na hora que eu faço a conta aqui, eu fiz primeiro o I vezes T. Eu poderia ter calculado 2.000 vezes 0,2, não é? Mas eu calculei o I vezes T primeiro, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Qual é a vantagem de começar com essa parte? Eu peguei com esse fragmento, né, o índice de um mês vezes 6. Aí a gente encontra o índice proporcional de 6 meses, que dá o 0,12. Então, a gente sabe que em um mês é 6%, em um mês é 2%, e em 6 meses é 12%. 12%, sim, entendi. Juros simples. E aí, no fragmento do juros compostos, a gente trabalha aqui esse pedaço, não é? Do 1 mais I elevado a T. E aí, matematicamente, a gente precisa fazer a potência primeiro, não é? E fazendo o quê? Esse pedaço primeiro, a gente obtém esse resultado daqui. E o que é interessante você trabalhar com esse fragmento primeiro? É que aqui você tem o fator de aumento de 6 meses. E quando a gente tem esse fator de aumento de 6 meses, a gente pode, não é, ver, né? Se eu tiro o número 1 daí, vai dar 0,126162 1926. Quando eu tirei o número 1 de lá, né, o que a gente fez? Quando eu tirei o número 1 de lá, o que eu fiz? Eu obtive o número índice. Aí o número índice obtido é o 0,12616241926. E isso, em juros compostos, equivale à taxa, não é? 12,61,624,19,26 é o índice de qual taxa? É o índice da taxa. Eu pego esse valor e multiplico por 100, vai dar 12,616241926. Eu li certo? 616241926. E aí, multipliquei por 100, isso daqui é porcentagem. E se a gente arredonda isso, a gente tem, de verdade, o 12,62% ao semestre. Então, lá na aula passada, quando a gente trabalhou com os fragmentos, no sentido de visualizar a taxa da operação. Então, em juros simples é 12% e em juros compostos é 12,62% ao semestre. Entendi. Ficou claro? Sim. Mas nessa parte não pediu assim, né? Pediu só para... Então, eu posso perguntar qual é a taxa proporcional, eu posso perguntar qual é a taxa equivalente, não é? Para juros simples, tem 4 variáveis. Eu posso perguntar pelos juros, posso perguntar pelo capital, posso perguntar pelo índice e posso perguntar pelo tempo. E também pela variável que não aparece, que é o montante. E em juros compostos eu posso fazer as mesmas perguntas. E uma sexta pergunta adicional é perguntar pela taxa da operação. Então, nesses dois números, nesses dois contextos que a gente utilizou, a taxa da operação proporcional de juros simples aí foi 12%, quando a gente trabalha com aquele fragmento da fórmula, e em juros compostos, trabalhando com aquele outro fragmento da fórmula, a gente tem uma taxa proporcional de 12,62. Que seria o equivalente, esse aqui, 12,62. É errado, eu usei a palavra errada. 12,62 é a taxa equivalente, muito bem. Antenada, hein, Nai? Legal.
E aí, olhando esses slides, você quer perguntar mais alguma coisa? Esse outro exemplo numérico aqui que você colocou, períodos igual 0,6P, 12P. Ah, período, né? Então, 0,6 é P. aí quando eu coloquei 6, eu tenho usado P, porque pode ser qualquer periodicidade, certo? Então, esse P pode ser dia, esse P pode ser mês, esse P pode ser trimestre, pode ser semestre, pode ser ano, pode ser biênio, né? Então, depende do contrato. Então, aí, nesse exemplo da aula passada, eu não especifiquei o tempo, né? Mas depois, na hora de fazer a conta na sala de aula, esse 6P virou 6 meses e o 12P virou 12 meses, para que a gente tivesse uma ideia da taxa semestral e uma ideia da taxa anual. Tudo bem? Tudo bem. E relendo aí os slides, que mais que você quer perguntar? Eu só queria entender mais, mas aí a gente pode tirar dúvida nas próximas aulas, na outra aula. Quer Então, entender mais esse segunda-feira outro. a gente retoma, a gente vê agora, a partir da equação de segundo grau, achar o x' e x duas linhas, e aqui a gente pode, talvez, começar a dar ênfase, né, para taxa proporcional e taxa equivalente. Sim. Mas, se tiver outras perguntas, a gente responde também. E a Não, gente pode fazer... Oi? eu queria frisar mais nessa parte proporcional e equivalente, professor. Na próxima aula. Na próxima aula, e se está com tempo ainda? Então, estou com tempo. A gente tem aí mais um tempinho. A gente pode dar outros exemplos. Por exemplo, taxa proporcional. Aqui é juros simples. Depois, taxa equivalente. Juros Sobre juros. compostos, né? Ok? Aí, quando a gente fala do fragmento da fórmula, é I que multiplica T. Tudo bem? Ah, entendi. Tem a fórmula, mas o proporcional é o I sobre o T, I vezes T, né? I vezes T, isso. Isso. E aqui no outro é 1 mais I elevado a T. Sim. Então, se eu quiser só analisar a taxa, então basta eu pegar o índice e multiplicar pelo tempo. Então, se eu tiver lá 0,5% ao mês, não é? Eu posso perguntar qual a taxa mensal, não, a taxa semestral e a taxa anual. Eu posso fazer essa pergunta, por exemplo. Então, qual que é o I de 0,05? Qual que é o I de 0,5? A porcentagem dele, a taxa? Eu tenho a taxa de 0,5% ao mês. Qual que é o I dessa taxa? É o meio dividido por 100, que dá 0,05. Não. Não? Faz a conta. Ou eu errei? Então, não é o 0,5, é o 0,05, certo? 00, isso. Tudo bem? Esse é o I. Se eu quero A semestral, eu multiplico isso por 6. Então, a gente vai ter qual o I? Esse daí, 0,03. 0,03.
O 0,3 é o índice, né, da taxa de 3% ao semestre. Semestre. Tudo bem? Agora, se eu Bem. pegar esse mesmo índice mensal, 0,005, e multiplicar agora por 12, a gente vai ter quanto? 0,06. 6, né? E isso daí equivale, opa, errando a digitação, equivale a qual taxa anual? Equivale não, qual é a taxa proporcional anual? 6%. 6%. 6% Ao, aí ao ano. ao ano, né? Ao ano. Isso. Isso em juros simples, é uma conta de vezes simples. Por isso é proporcional. E aqui, ó, se a gente fizer a mesma conta agora, não é? Eu tenho 1 mais. Eu posso falar de juros compostos? Sim. Aí eu vou ter o 0,005, e esse daqui é elevado a 6. Quanto que dá isso daí? Elevado a 6. 1,05 elevado a 6. Dá 1.0303. Aí tem que botar o número, a numeração todinha, né, professor? Isso. 303, 303 77 77, 5094. 5094. Alguém achou um número diferente? Todo mundo chegou nesse mesmo número? Deixa eu fazer também. 1,05, 303, 775, 094. É isso aí. Aí, tirando 1 e multiplicando por 100, vai dar 30,38% ao semestre. Mas por que tirou um, professor? Então, porque esse pedaço daqui, quando a gente soma 1, a gente transformou em fator de aumento, certo? Sim. Então, para fazer a leitura da taxa, eu preciso saber qual é o índice. Então, para saber o valor do índice, eu preciso ler isso daqui. Uhum. Então, quando eu tenho um fator de aumento elevado a alguma coisa, o resultado é o fator de aumento daquele período. E quando eu Assim. pergunto pela taxa, eu não quero saber o fator de aumento, eu quero saber a taxa. O fator de aumento dessa taxa é esse daqui. Agora, dentro desse fator de aumento, eu tenho qual taxa? Essa daqui. Ah, Tudo entendi. bem? Entendi, sim. E aí, ó, a gente já fez a conta para 6 meses. Então, vamos fazer a conta para 12 meses. Aí é o elevado de novo por 12. Opa. Quanto que dá isso? Deixa eu ver. 1,0616. Oxe, deu um, peraí que eu fiz errado. Digita lá, 1,05 elevado a 12 igual. É 1.0616 616, 77 77, 8, 8 119. 119. Muito bem. Então, eu tiro 1 e multiplico por 100. Eu vou ter o 61,68%. 1,68. Estou arredondando, certo? Agora, essa já é uma taxa anualizada, uma taxa anual. Então, em juros simples aqui,
a gente tinha uma taxa e, comparando agora, estou achando que alguma coisa está errada. Ah, O dos juros não é 0,005, né, professor? O composto. Acho que ele botou um zero a mais, né, não? eu botei um zero a mais. Eu acho que é Ponto isso que está 5 dividido por 100. Acho que dá esse número mesmo. O 005. Vezes 6. Ah, peraí. Vezes 6 dá o 0,3. Vezes 12 dá o 0,6. 1005 elevado à sexta. Deixa eu ver. 1,05 elevado à sexta. Não tá certo. Ah, tá. Ele tem um erro aqui, ó. Agora eu vi. Tem um zero aqui. Faz de novo aí. Não tem não tem um zero aí? Uhum. Se ele tem um zero aí, então a taxa ela é 3,04. Esse é o erro. Quando eu tiro 1 e multiplico por 100, vai dar 3,04. Porque se eu tenho aqui uma taxa em juros simples que é de 3% ao semestre, para ser composto, não pode subir de 3 para 30, né? Tem que ser alguma coisa próxima. É melhor, mas não muito melhor por causa do período. Então, o 3% no juros simples, ele continua 3%, mas agora ele tem 4 centésimos a mais. Tudo bem? E agora, em juros compostos aqui, para a taxa anualizada, se eu tenho aqui a taxa de juros simples 6% ao ano, então, fazendo a leitura aqui, a gente tem o quê? O 6,17. Eu não entendi, não. Vamos lá. 6,17. Aqui, ó, Nai, nesse número aqui, ó, tira 1 e multiplica por 100. Vou fazer lá. Só tirando só, somando o 0, 303, tanadã, né? Então, tirou 1, vai dar o 0,0303, não é isso? Isso. E aí, quando eu pego esse número e multiplico por 100, esse número não vira 30, ele vira 3. É aí que eu estava errando. Porque essa parte final de juros compostos é 1 menos 100 vezes. E 1 menos 100 vezes desse número, ele vai dar 3,04. Arredondado. Ficou claro ou não? Eu estou tentando me achar aqui. Digita aí na calculadora. 1,030,377,5094. Sim, digitei. Menos 1, igual. Vezes 100. O número que vai aparecer aí é 3, alguma coisa. Não é 30. Deixa eu fazer de novo. Quer fazer de novo? Eu vou fazer de novo. 1,030,377,5094. Menos 1. Igual. Né? Igual. Deu 0,303, tananã. Isso, Tirou 1 vezes vezes 100. 100. Aí vai dar 3 pontos, 3 vírgula. Deu 30,37. 30 não, 3. Deu 30 o meu. Dá 3.
Repete de novo. Você errou o dedo aí, né? 1.030, 377. Não precisa digitar tudo, digita só 6. tá. 1.030, 377. Menos 1 Menos 1. vezes 100. Dá 3, Dá 3,0377. isso. E aí, isso arredondado vai dar o 3,04. É porque, sim, entendi agora. Tá? E eu estava colocando um zero depois, estava errando. Agora, pega esse número e vamos repetir a operação. 1.061677. Só essas 6 casas. Menos 1. Tá? 1 menos 100 vezes, ele vai dar 6,17. 6,17. Tá certo. Tudo bem? Aí uma é ao semestre, o 3, e a outra é ao ano. Porque a diferença que estava dando aqui, ó, 3% ao semestre para juros simples, ela não podia ser 10 vezes maior, né? É 3,04 para juros compostos. E aqui também, 6% ao ano para juros simples, não poderia dar 10 vezes maior. Ela tinha que dar o quê? Alguma coisa a mais, né? Que é o 6,17. Então é isso. A gente reviu isso, essa parte, a minha falta de atenção aqui esqueceu do zero e deu um número 10 vezes maior. Mas agora está corrigido, né? Uma é 3% ao semestre na proporcional e a outra é 3,04% na equivalente. E a outra, na anualizada, é 6% proporcional e na equivalente 6,17. O fragmento da fórmula de uma é I vezes T e o fragmento da fórmula da outra é 1 mais I elevado a T. Então é isso. Então, é isso Pergunta. mesmo. Por enquanto é só, professor. Então é isso. Talvez na segunda-feira também a gente precise estender um pouco o tempo, mas aí a gente pode focar nessas duas coisas. Você, acho que olhando todos os slides, o que acontece? Essas eram as perguntas ou tem mais alguma? Não, essa era as perguntas que eu fiquei sem entender. Tá bom. Então agora esse vídeo sobe, se você tiver tempo de ver, espero que ajude. E acho que é isso, gente. Agradeço aí a participação de vocês. Esse vídeo sobe e segunda-feira, 19 horas, eu multiplico um outro link, que é o da segunda-feira. Nas aulas de sábado, eu vou tentar deixar esse link permanente, toda vez que tiver aula de sábado. No dia 2 é uma sexta-feira. O dia 2 de maio vai ter uma aula virtual, não é? Que é fora do programa, e vai ser um outro link, o link da sexta-feira. Eu tento fazer um link por dia. Então, tem o link do sábado, tem o link da segunda-feira e tem o link da sexta-feira. Acho que é essa a ideia. Qualquer coisa, mandem e-mail. Tudo bem, gente? Tudo bem. Boa Páscoa para vocês aí. Para você também, professor. Professor, Oi. sobre a semana acadêmica, O que tem? eu vi que você colocou aqui no lembrete, né? Eu tinha mandado um e-mail antes, aí depois que eu vi aqui na aula que você colocou, né? O lembretezinho, que é 19, 20 e 21, começa às 6 horas, né?